Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos meditar hoje a partir do versículo de número 16, né? E a nossa meditação nas referências dar-se-á a partir do versículo 23. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? O título da mensagem é Os Sofrimentos de Paulo por Amor do Evangelho. E a mensagem diz o seguinte: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Areta, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos,
para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos agora para a meditação, desta palavra extraordinária, a partir do versículo de número 23, Aleluia, Pai, louvado seja, que diz o seguinte, as referências, a partir do versículo 23, Os sofrimentos de Paulo. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo. A sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. Vou repetir, porque é uma menção importantíssima, o porquê do sofrimento do servo de Deus, o servo fiel e verdadeiro. O sofrimento de Paulo. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo. A sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. Ver o estudo, o sofrimento dos justos. Página 1772. Paulo comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração e os sofrimentos de Cristo. Seguem-se 20 formas da participação de Paulo no sofrimento de Cristo. Ele fala em, primeiro, muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. Segundo, sua aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Atos, capítulo 17, versículo 16. Terceiro, servir ao Senhor com lágrimas. Atos, capítulo 2, versículo 4. Quarto, advertir a igreja noite e dia com lágrimas durante um período de 3 anos, por causa da perdição das almas, pela distorção do evangelho por falsos mestres, contrários à fé bíblica apostólica. Atos capítulo 20, versículo 31. Ver o estudo, os pastores e seus deveres, página 1677. Quinto, sua grande tristeza ao separar-se dos crentes amados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38. E seu pesar diante da tristeza deles. Atos capítulo 21, versículo 13. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sexto, a grande tristeza e contínua dor no seu coração por causa da recusa dos seus patrícios em aceitarem o Evangelho de Cristo. Romanos, capítulo 9, versículo 2 e 3. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Sétimo, as muitas provações e aflições que lhe advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Romanos, capítulo 4, versículo 8 ao 12. Romanos, capítulo 11, versículo 23 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. 8. O oitavo, seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja. Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 3.
Romanos capítulo 12, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 ao 10. Nono, sua muita tribulação e angústia do coração, ao escrever aqueles que abandonavam a Cristo e ao Evangelho verdadeiro. Romanos capítulo 4, versículos 2 ao 4. Aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 10º, seus gemidos por causa do desejo de estar com Cristo e livre do pecado e das preocupações deste mundo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 4. Confira em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 11. Suas tribulações por força, por fora e por dentro, por causa de seu compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. Filipenses capítulo 7, versículo 5. Filipenses capítulo 11, versículo 3 e 4. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 12. O cuidado que o oprimia cada dia por causa do seu zelo por todas as igrejas. Verso 28. 13. O desgosto consumidor que sentia quando um cristão passava a viver em pecado. Verso 29. 14. O desgosto de proferir um anátema sobre aqueles que pregavam outro evangelho, diferente daquele revelado. Né? Esse versículo, essa menção do 14 aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, com ele não tinha meio termo, não. O apóstolo Paulo, né, aqui esse versículo fala sobre proferir um anátema. Paulo, por mais de uma vez, ele entregou falsos crentes, falsos obreiros, falsos mestres nas igrejas que ele comandava, porque eram muitas, ele era um central de inúmeras igrejas, né? Muitas vezes ele entregou pessoas à maldição de Satanás. Paulo fez isso. A gente pensa, puxa vida, mas como é que pode um servo de Deus entregar algum, ainda que seja falso, né? Ainda que seja um crente falso da igreja, né? Como é que pode um pastor ter a coragem de entregar algum membro a Satanás? Paulo fez isso, irmãos. O apóstolo Paulo fez isso, não foi uma vez só, não. Foi mais de uma vez. Aqui, no número 14, ele fala disso aqui. Ele fala da tristeza que ele teve, que ele tinha em fazer isto. Mas ele fez. Né? Mais de uma vez. Ele entregou pessoas ali que se rebelavam contra ele, contra a palavra de Deus, contra o evangelho genuíno de Cristo, que não obedecia, né? Que levantava o queixo, empinava o nariz e não obedecia. Ele entregava para Satanás, para que fosse castigado pelo diabo, para ver se a pessoa se arrependia pelo sofrimento e voltava aos pés de Cristo. Paulo fez isso mais de uma vez. E ele não fazia isto por conta dele próprio, não. Paulo foi um apóstolo, eu creio que o mais usado por Deus. São 13 livros, irmãos. São 13 livros escritos. O Novo Testamento contém 27 livros na totalidade. Dos 27, 13 foi Paulo que escreveu. Então vocês vejam que Paulo tinha uma autoridade de Deus assim de forma assustadora. Olha as dificuldades que ele passou, quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento, e sobreviveu a todos e a todas, né? Então aqui no 14, só para repetir o 14, né? Aleluia, Pai. Eu vou pegar o 13. O desgosto consumidor que sentia quando um cristão, veja bem, quando um cristão passava a viver em pecado, verso 29. O desgosto de proferir um anátema, ou seja, amaldiçoá-lo,
de proferir um anátema sobre aqueles, vê que não é um só não, era aqueles, era por vários, sobre aqueles que pregavam outro evangelho diferente daquele revelado no Novo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Você quer conferir o que eu estou falando? Vai lá em Gálatas capítulo 1, versículo 9, vocês vão ver que Paulo fez isto. E Paulo fazia, né? Ele não fez isso uma vez, não, fez isso várias vezes, né? Não obedecia, rebelde, pregava o evangelho que não era de Cristo, que nem tem muitos falsos pastores hoje pregando nas suas igrejas. Paulo entregava para Satanás para ser castigado, pisoteado por ele, para ver se a pessoa se arrependia e voltava para o caminho, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Verso 15, aliás, número 15. Suas dores de parto, para restaurar os que caíam da graça. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 4. 16. Seu choro por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. 17. Sua aflição e necessidade, pensando naqueles que podiam decair da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos... 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 ao 8. 18. Suas perseguições por causa da sua paixão pela justiça e pela piedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 19. Sua lastimável condição ao ser abandonado pelos crentes da Ásia. Paulo era tão duro, suas pregações, era tão duras as pregações de Paulo e a aplicação da lei e da justiça. Era tão duro Paulo que ele chegou a ser abandonado por crentes da Ásia. Afirma aqui, nesse número 19 aqui, 18, 19, né? Suas perseguições, sua aflição e necessidade, pensando naqueles que podiam decair da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5 ao 8. 18. Suas perseguições por causa da sua paixão pela justiça e pela ansiedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sua lastimável condição ao ser abandonado pelos crentes da Ásia. 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. E 20, né, para fechar. Seu apelo angustiado a Timóteo, para que este guarde fielmente a fé genuína, ante a apostasia vindoura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, até o versículo 14. Né? Vou repetir. Seu apelo angustiado a Timóteo, para que este guarde fielmente a fé genuína, ante a apostasia vindoura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Só para fechar, por que Paulo, angustiado, pediu isso para Timóteo? Porque Paulo já era velho e avançado em dias. Paulo sabia que logo, logo ele partiria para Cristo e com Cristo. E Timóteo era jovem, né? Um jovem de total confiança de Paulo, porque Paulo preparou para isso. Mas Paulo, quando conheceu Timóteo, Timóteo já era um jovem, mas um jovem valoroso. E Paulo lapidou, né, segundo a sua doutrina, né? Doutrina que vem de Cristo, mas dada por Paulo. Paulo lapidou e deixou Timóteo um varão valoroso. E como Paulo sabia que Timóteo iria prosseguir muitos anos depois que ele fosse recolhido,
E como Timóteo era jovem, Deus mostrava para Paulo a apostasia que viria, né? Então Paulo fez questão de, aqui no último menção aqui do número 20, dessa enumeração, Paulo fechou com Timóteo exatamente isto, para que Timóteo não desfalecesse da fé genuína, real e verdadeira que está em Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo, né? Aleluia, Pai. Né? Seu apelo angustiado a Timóteo, para que este guarde fielmente a fé genuína, ante a apostasia vindoura. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Porque enquanto nós estamos vivos e presentes, nós firmamos os crentes que estão conosco. Nós firmamos, que nós não damos espaço para eles, através de exortarmos, através do evangelho genuíno, real e verdadeiro, a palavra que pregamos. Eles são sustentados pela própria palavra que nós pregamos. Não é por nós, pela palavra. Né? É o cajado do pastor. Muitos pregam que sempre desce o cajado nele, senta o cajado nele. Então, os irmãos que não sabem disso, o cajado nunca foi instrumento para bater, para dar cacetada. O cajado foi um instrumento, uma ferramenta dada por Deus ao pastor, ao verdadeiro pastor, né? É um simbolismo. O cajado, pastor de ovelhas, é um cabo de guarda-chuva, é um pau que tem a ponta nele, a ponta curva, em forma de um U cortado no meio, é um cabo de guarda-chuva. Para que servia o cajado? Para quando a ovelha fosse desviar do caminho, colocar isso num buraco, coisa desse tipo, né? O pastor de ovelhas, literalmente falando, ele pegava com aquele cajado e trazia a ovelha para o caminho, né? Ou seja, pegava no buraco ali e arrastava para fora, né? No buraco, no barro, como vaca atolada, outras coisas mais. Então, o pastor, o cajado que a palavra de Deus afirma para o pastor é isto, não é para bater, não é para surrar, né? A vara de correção, sim. A vara de correção, sim, né? Agora, o cajado é para a ovelha que vai desviar, colocar no caminho. Então, o pastor usa o cajado também da mesma forma, não é para bater, e sim para pegar aquela que está saindo do caminho, laça pelo pescoço e traz e coloca novamente no caminho. Então, Paulo sabia que enquanto ele fosse vivo, não tinha perigo Timóteo desviar, deixar o evangelho, a fé viva em Cristo Jesus, através da sua palavra, do evangelho genuíno, real e verdadeiro. Mas depois que ele partisse, Paulo então fez o apelo para que ele lembrasse disso sempre, isso todos os dias, malhasse na mente dele e ele nunca se desviasse. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Pai.